Bom dia a todos. Muito bom dia, minhas amigas, aos nossos amigos de Jornada de Luz. Que Jesus nos abençoe, nos encha de ânimo, fé e coragem para continuarmos a trilhar a estrada das nossas vidas. Sejam bem-vindos mais uma vez à live do Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes, o nosso pontinho de luz que abre mais uma vez suas portas para nos receber num abraço fraterno. Então sejam todos muito bem-vindos à nossa live, nesta manhã de domingo. Uma ótima reflexão a todos. E assim, nós vamos fazer a nossa oração para nos equilibrar, nos envolver com toda a equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes, o aniversariante, desta semana. Um abraço fraterno nesse companheiro de luz que nos envolve em todos os momentos, nos inspirando ao caminho do bem. Então vamos assim, acerenando os nossos pensamentos, acalmando o nosso corpo físico, silenciando as nossas mentes, Importante para escutar a palavra, esses sentimentos que vêm em forma de energia, nos envolvendo com toda a equipe, recebendo o nosso mentor, nosso anjo guardião, que se colocou à nossa disposição para nos guiar ao caminho do bem. E assim, elevando os pensamentos ao alto, ultrapassando as esferas douradas de Ismael, agradecemos a este anjo do mundo por sua evangelização e proteção. Pedimos a ele, agradecemos a ele todo o amparo e pedimos para que ele nos leve, nos eleve às esferas de Maria, Mãe de Jesus, que ela possa, com sua luz de amor, nos envolver em seu manto saferino de luz, nos protegendo hoje e sempre. Agradecidos que somos a esta Mãe do mundo, rogamos a ela, pedimos para que ela nos leve, nos eleve à presença do seu Filho maior, Jesus. Diante dele agradecemos o Evangelho de luz, agradecemos seus ensinamentos e principalmente os seus exemplos. Agradecidos que somos a este irmão do mundo, rogamos a ele que nos leve e nos eleve à presença do nosso Pai. Diante desse Pai de amor, agradecemos pelo dom da vida, principalmente. Agradecemos por tudo que já conquistamos e tudo que conquistaremos a partir de hoje. E assim, com a oração que Jesus nos ensinou no Sermão do Monte, iniciaremos a nossa palestrinha da manhã, dizendo em pensamento: Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes, Pai, cairmos em tentações, e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. E agora, convido a Valéria Oliva, a nossa palestrante da manhã, trabalhadora desta nossa casa, desse nosso pontinho de luz, que vai nos trazer a reflexão desta manhã com o tema O Pássaro de Duas Asas. Seja bem-vinda, Valéria, uma ótima palestra e uma reflexão maravilhosa para todos os nossos assistidos. Beijo no coração de todos. Boa palestra. Bom dia a todos, obrigada Barone, obrigada Nani, que está aí nos bastidores, efetivamente concretizando a possibilidade dessa transmissão. Bom dia a todos que estão conectados conosco. Que Jesus esteja conosco, não só virtualmente, mas que Ele efetivamente esteja presente no lar de cada um. Que cada um que está aqui unido conosco neste momento, em pensamento, em reflexão, possa sentir a sua presença doce, meiga, a sua mão carinhosa sobre nossas cabeças, e assim nós possamos começar essa bela manhã de domingo muito bem acompanhados. Não podia deixar de começar sem me lembrar do aniversariante de ontem, Dr. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, o unificador do espiritismo,
que há 189 anos atrás nasceu no Ceará, em Riacho do Sangue, e depois fez sua vida profissional e doutrinária na cidade do Rio de Janeiro. Nosso patrono de nossa casa, nosso modelo em muitas situações. Deixamos aqui, então, o nosso abraço carinhoso de parabéns, né, a Dr. Bezerra de Menezes. O ano era 1993. Numa reunião mediúnica, que fazia parte do treinamento do COEM, um curso dado nas casas espíritas. Ainda algumas casas espíritas fazem uso do COEM, não é? Que era o treinamento mediúnico, de desenvolvimento mediúnico. Naquela tarde, um sábado à tarde, recebi uma grande surpresa. Meu pai, que havia desencarnado há 2 anos antes, se manifestou nesta reunião por meio de uma das médiuns que fazia parte daquele grupo de estudo. Nesta mesma casa de Bezerra de Menezes. Eu apenas havia me mudado para essa cidade de Araçatuba há pouco tempo. E ele, então, há 2 anos desencarnado, tentava, com muita emoção, em meio ao choro, ao pranto, assim como eu, se comunicar. O que era difícil naquela situação de grande emoção. Mas a frase final que meu pai deixou naquela tarde nunca me foi esquecida e cala muito forte até hoje no meu coração. Ele disse assim: minha filha, estou aprendendo muito aqui. Estou tentando aumentar a minha asa que estava desequilibrada. Estou tentando aumentar a minha asa que estava desequilibrada. Meu pai, José Guilherme, era um engenheiro civil, muito inteligente, muito estudioso, valorizava muito o estudo e a instrução. Era um autodidata, sabia falar algumas línguas, utilizava essas línguas para fazer o seu trabalho, sem nunca ter estudado formalmente essas línguas. Conhecia meandros, detalhes de muitos países do mundo, sem nunca ter saído do Brasil. A luz da sua biblioteca era a última que se apagava na minha casa, no meu doce lar da infância e da juventude, no interior do estado do Rio de Janeiro. Lembro que meu pai lia tudo que chegava às mãos dele, desde pequenos folhetos, jornais, revistas, assinaturas na época, não tínhamos o computador ainda, muito afeito à tecnologia que era, mas não tínhamos o computador. Ele partiu sem conhecer o computador pessoal, porque no Brasil ainda não tínhamos a disseminação. Não conheceu a internet, não conheceu o celular, certamente apreciaria muito. Mas lembro, então, que meu pai lia muito, estudava muito e sempre valorizou muito o conhecimento e o estudo. Era um homem instruído, mas também era um homem extremamente sério, bastante. Minha mãe usava o termo, era sisudo, né? Sério, sempre muito fechado em si. E tinha uma certa dificuldade em demonstrar os seus sentimentos. Meu pai, meu amado pai, desencarnou subitamente em 1991, e neste momento em que ele, pela primeira vez, se comunicou comigo,
me deixou conosco, né, com a família, me deixou esta frase, que certamente faz alusão a uma metáfora utilizada por Emmanuel no livro Pensamento e Vida, no seu capítulo chamado Instrução, em que Emmanuel diz: duas asas conduzirão o espírito humano até Deus. Uma chama-se amor e a outra sabedoria. Esta frase, muito agradável de ouvir, né? Emmanuel tem muitas frases lindas, né? Tem um livro só de frases de Emmanuel, chamado Pensamentos de Emmanuel, né? Esta frase é uma frase extremamente simbólica, e que resume em si grandes ensinamentos, não só da doutrina espírita, mas também do próprio cristianismo. E certamente Emmanuel, quando compara esse pássaro, que para ser equilibrado e para voar em equilíbrio, em direção à luz, à perfeição, a Deus, precisa de duas asas de mesma envergadura e de mesmo tamanho para que o voo seja equilibrado. Emmanuel certamente está se referindo à passagem de Jesus que no Evangelho segundo o Espiritismo, está no capítulo 6, o Cristo Consolador. Naquele capítulo, Jesus se apresenta pela primeira vez como o Espírito da Verdade. Há controvérsia em relação a isso, mas creio, e grande parte dos espíritas creem, né, que o Espírito da Verdade é o próprio Espírito Crístico. Se apresenta, então, o Espírito da Verdade num dos itens desse capítulo, que se chama o Advento do Espiritismo, se apresenta o Espírito da Verdade lamentando os caminhos que o cristianismo seguiu. Cristo, então, neste capítulo, ele nos fala que havia estado conosco há muitos anos antes, né, e que a sua mensagem não havia sido compreendida. E também ele nos fala da grande angústia que sentia e da compaixão que sentia pela humanidade que não havia compreendido bem a mensagem do Cristo. E ele conclui este capítulo fazendo um novo chamado a nós cristãos. E como Espírito da Verdade, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala assim conosco: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, e instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que, além do túmulo, que acreditais ser o nada, vozes vos chamam, irmãos. Nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Espírito da Verdade, Paris, 1860. Esse chamado, então, esse terceiro chamado de Jesus, né, para que nos amemos como primeira forma de meio de nos desenvolvermos, e a instrução como segunda, a sabedoria, a instrução como a segunda forma, como um dos caminhos, nos faz remeter também à lei do progresso, que está presente no Livro dos Espíritos, sendo uma das 10 leis morais. Não é? A lei do progresso nos diz que nós devemos procurar o progresso através do nosso próprio autoconhecimento e do desenvolvimento de nós próprios como espíritos. Então, nós temos na questão 780, que trago aqui literalmente para vocês, o Allan Kardec perguntando aos espíritos: o progresso moral segue sempre o progresso intelectual? E os espíritos respondem: é a sua consequência. Todavia, não o segue sempre imediatamente. Ou seja,
Ambos são muito importantes para o desenvolvimento do espírito, mas nem sempre moral e intelecto seguem o desenvolvimento na mesma proporção e ao mesmo tempo. Por isso que muitas vezes nós, espíritos pássaros, estamos desequilibrados, ou com o intelecto, o conhecimento, a sabedoria até muito desenvolvida, faltando-nos a capacidade de amar em sua maior significado, seja ao contrário, aquele que sabe amar, que ama o próximo, mas que não tem interesse em conhecer o mundo em que vive, que está apático e que desequilibra, então, o seu progresso, o progresso deste pássaro. Essa questão 780, ela continua, porque esta resposta parece não ter sido suficiente para responder à questão como um todo. Então, Kardec pergunta de novo: como o progresso espiritual pode conduzir ao progresso moral? E a resposta é: fazendo compreender o bem e o mal. O homem pode, então, escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Veja que pergunta, que resposta completa e tão abrangente, que traz, então, para a responsabilidade da sabedoria e do conhecimento a capacidade de nós desenvolvermos o nosso livre-arbítrio. Porque poderíamos perguntar: por que será que precisamos conhecer? Né? Por que será que precisamos estudar? Por que será que precisamos aprender as coisas? Não bastaria amar? Porque Jesus foi puro amor. Todos os seus atos, todas as seus exemplos foram baseados na atitude de amor. Mas ele também era conhecedor de todas as leis naturais, de todas as leis divinas, e não poupava esforços para nos ensinar, nos dar caminhos para que nós buscássemos conhecer os mistérios da vida, naquele momento em que ele passava pela humanidade. Quando uma criatura, um espírito, consegue desenvolver o seu conhecimento e a cada passo que dá em busca da luz, do conhecimento e da sabedoria, ele se torna mais e mais livre e capacitado a se conhecer. Então, quando nessas todas as referências, tanto de Emmanuel quanto do próprio Jesus, eles nos colocam o conhecimento e a sabedoria como ferramentas importantes para o nosso desenvolvimento e progresso espiritual, está nos colocando que conhecer nos dá liberdade. Conhecer nos dá a capacidade de utilizar o nosso livre-arbítrio de maneira correta. Quanto mais conhecemos, mais sabemos escolher. Assim é em todas as situações das nossas vidas. Para escolher entre uma ou outra coisa, precisamos conhecer o que implica a nossa escolha em A ou B. Para colocarmos a nossa posição, para sabermos como nos posicionar frente às diversas situações da vida, precisamos conhecer quais seriam as consequências dessas escolhas ao fazermos a escolha por um ou por outro caminho. Não é assim? E neste aspecto, a sabedoria, ela advém, na verdade, ela é um caminho a mais, é um degrau a mais do que simplesmente o conhecimento. Aquele que adquire sabedoria, inicialmente, ele procurou o conhecimento. Mas aquele que adquire o conhecimento, nem sempre se torna um sábio. Porque adquirir o conhecimento é uma coisa, refletir sobre ele e utilizar esse conhecimento para a sua melhora
espiritual, para melhorar o mundo que o cerca, para melhorar o mundo daqueles que estão próximos a nós, isso sim é sabedoria. Vamos refletir um pouco a respeito disso. Qual é a característica de alguém que gosta ou sente prazer em procurar conhecer as coisas, procurar estudar? Na maioria das vezes, as pessoas que têm prazer em estudar, têm prazer em saber, em aumentar seu conhecimento, são pessoas curiosas. São pessoas que se interessam pelo que os cerca. E aí, trago aqui uma frase do grande palestrante, do admirável palestrante Raul Teixeira, que diz que a ignorância se alimenta do desinteresse. Acho essa frase simples e muito significativa, né? Porque a pessoa que é ignorante, ignorante no sentido de não conhecer, é aquela pessoa que não se interessa em saber. Porque o conhecimento, ele está à nossa disposição. Seja na observação da natureza, por exemplo, seja dentro dos objetos específicos que trazem conhecimento para nós. Vamos pensar nos livros, não é? Há poucos dias eu estava ouvindo um podcast sobre educação e falava-se sobre os livros no Brasil, o mercado editorial no Brasil, né? Nos últimos 13 anos, o mercado editorial no Brasil encolheu 20%. 20%. É um percentual extremamente significativo. Apesar disso, milhões de livros são produzidos todo ano. E desse número, 41,5% são livros didáticos. E em torno de 20% são livros religiosos. Mesmo assim, nós temos uma redução em 20%. O brasileiro, de modo geral, é um povo que não lê muito, comparado a outros países mais intelectualizados. No entanto, apesar disso, nós temos outras fontes de informação, que não só o livro. Nós temos hoje, por exemplo, a própria internet, que essa pandemia está nos ensinando a utilizar de maneira mais integral. Ela não é para o Facebook da fofoca, ela não foi feita só para colocarmos o que comemos, o que vestimos, ou dar um bom dia, né? A internet tem um alcance muito maior do que esse, de colocar muito conhecimento à disposição de qualquer pessoa. Hoje, em qualquer lugar do planeta, vamos dizer assim, ou quase qualquer lugar do planeta, você consegue levar o conhecimento por meio das ferramentas da internet. Saber usar e saber fazer bom uso dessas ferramentas requer educação, requer sabedoria, não é? Porque assim como podemos usar para o nosso engrandecimento pessoal, podemos usar para coisas não relevantes ou até para coisas ruins. Não é verdade? A gente sabe disso. Por outro lado, não são só essas as fontes do conhecimento. Não são só os livros, os trabalhos científicos, os resultados das pesquisas em laboratório. Isso também é o conhecimento em seu mais puro grau. Mas olhar a natureza, olhar o ambiente que nos cerca, como o próprio Raul Teixeira nos diz, né, que o interesse é que é importante, o interesse em enxergar o que nos cerca é o que realmente faz diferença nas criaturas. Aquela pessoa que se interessa em conhecer, por exemplo, a causa, o porquê, né, do que acontece na natureza. Quem de nós, eu faço isso muito quando era professora, né, agora aposentada, quando era professora universitária, eu muitas vezes chegava na classe e perguntava: que fase da Lua nós estamos? E, gente, ao longo de 32 anos de profissão, nunca mais da metade, muito menos que a metade da turma, sabia em que fase da Lua nos encontrávamos.
porque não havia esse interesse. Não se olha mais para o céu, né? Estou falando de uma maneira geral, acredito que muitos de vocês devam olhar. Por sinal, nós estamos numa lua crescente muito bonita, né? Mas há muitos que passam por essa vida sem se interessar pelo que está em volta. Estão olhando tanto para si próprio, muitas vezes de maneira até muito superficial, que não se interessam pelo meio ambiente em que vivem. Estamos inseridos, todos nós, em qualquer lugar do planeta, em qualquer lugar do universo, no mesmo fluido cósmico universal. E conhecer esses meandros dessa ligação e as explicações das leis naturais, das leis físicas, enfim, faz parte do nosso crescimento. Estou vendo aqui a Liz Passos Marcondes, irmã da nossa amiga Nani Marcondes, né, que está sempre presente. Não te conheço, Liz, mas já te conheço de palestras, né? Que está sempre presente nas lives aqui do nosso Centro Espírita. Vi também que a minha irmãzinha Ioninha, né, lá de Arial, também está presente. E outras amigas, se não me engano aqui, Lúcia Maia de Brasília, Maria Helena, enfim. Muito bom dia a vocês todos. Rui, Efigênia, é que não estou prestando atenção em todos aqui, né? Mas muito bom dia a todos vocês. Vamos voltar ao interesse pelo que nos cerca. Quem de vocês aqui de Araçatuba, né, a grande parte das pessoas que está aqui, percebeu nessa semana que os ipês estão todos floridos? Acredito que alguns, mas não todos. Quem de vocês sabe por que os ipês florem nessa época do ano em que nós temos quase 2 meses sem chuva? Não é estranho que numa época de tanta seca nós tenhamos flores tão lindas cobrindo as árvores das nossas cidades? Os ipês, principalmente os brancos e os rosas, estão repletos de flores. Perderam todas as folhas e estão repletos de flores. Muitos de nós nem percebemos que eles estão floridos. Alguns de nós percebemos, mas não nos interessamos em saber por que eles florescem na seca. Né? Não teremos a oportunidade de compreender e de saber que as flores vêm pelo medo que essas árvores têm de morrerem, de sucumbirem pela falta de água. E respondendo a essa aridez e a essa resposta muito severa da natureza, essas árvores perdem todas as suas folhas e transformam-se em buquês de flores, buquês enormes de flores, para que o vento, muito comum e muito presente neste mês de agosto, possa levar para longe as suas sementes. É a sabedoria da natureza perpetuando a espécie. Eles acham que vão morrer, porque não tem água, está muito seco. Então, eles se transformam em flores, para que suas sementes alcancem, através do vento, outros campos que podem estar mais úmidos e possam, então, renascer e perpetuarem a sua espécie. Este interesse pelo que nos cerca faz a diferença entre aquele espírito que está aqui passivamente, passando por uma vida encarnado, mas sem aproveitar dela todo o seu potencial, e ao contrário, aquele que está aqui aumentando o tamanho da asa do conhecimento e transformando esse conhecimento em sabedoria eterna, porque tudo que aprendemos estará eternamente gravado no nosso espírito. Emmanuel nos diz
que há uma necessidade imperiosa de marcharem juntas a inteligência e a bondade. Porque também não basta só a inteligência, não é? Não basta só a sabedoria e o interesse. Tem, sim, que junto estarmos aptos a amar. Este pássaro, como meu pai disse, se não tiver o mesmo desenvolvimento das duas asas, vai voar desequilibrado e não vai chegar ao seu destino, ao seu objetivo, que é a iluminação, que é marchar em direção a Deus. Então, esta sabedoria que dentro da doutrina espírita nós podemos desenvolver a partir do conhecimento gerado pela própria literatura espírita, que é muito vasta, mas, além disso, transformar essa literatura em postura de vida, refletir sobre o que está escrito, refletir nas entrelinhas do que Jesus deixou no seu evangelho vivido, exemplificado, e que ainda assim, com o advento do Espírito da Verdade, ele lamenta que a mensagem não foi compreendida, porque não tivemos olhos para ouvir, olhos para ver, e não tivemos ouvidos para ouvir. Não transformamos a sua mensagem em efetiva transformação do espírito. Não trouxemos a boa nova para realizar a transformação do homem velho em homem novo, né? Mas simplesmente não enxergamos ou não ouvimos a sua mensagem. E é por isso que Jesus, sempre que tem a oportunidade, e na codificação espírita, na terceira revelação, muitas vezes veio intervir para aproveitar a oportunidade de trazer um pouco mais, de nos chamar mais uma vez para o conhecimento a serviço do desenvolvimento da sabedoria do espírito. Temos muitos instrumentos para o desenvolvimento dessa sabedoria, mas muitas vezes não os utilizamos. E o amor, a outra asa deste pássaro, desse pássaro que tenta voar, deste pássaro que somos nós, aqui numa encarnação, utilizando esta encarnação para chegarmos ao nosso destino, daqui a muitos e muitos séculos, talvez, né? Que é nos aproximarmos da perfeição do Cristo, nos aproximarmos da perfeição de Deus e nos tornarmos espíritos melhores. Não adianta termos somente o conhecimento e a sabedoria se não aprendemos a amar. E que amor seria esse? Né? Passa longe de ser o amor entre homem e mulher, entre pai e mãe, entre pais e filhos, filhos e pais, parentes e amigos. É o amor universal, é o amor fraternal, aquele amor que Jesus exemplificou, ensinou e mostrou com as suas atitudes em todos os momentos de sua vida. Jesus, sua mãe Maria, que em muitas passagens, mesmo depois do desencarne de Jesus, deixa exemplos vivos, né, do amor a todos, né, do amor a todo irmão, seja em que condição ele se apresentar, seja de que forma ele esteja naquele momento. Este é um amor que nós estamos aqui para aprender. E é o amor mais difícil de nós desenvolvermos. Nós utilizamos um laboratório, que é a nossa família, para desenvolver esse amor incondicional aos nossos filhos, entre marido e mulher que estão em harmonia, em relação aos nossos pais, etc. Mas saímos das portas dos nossos lares e muitas vezes não conseguimos exercitar este amor para com todos. Este amor que Jesus coloca como sendo o primeiro mandamento. Ainda que Emmanuel coloque as duas asas na mesma posição, equilibrando o voo do pássaro, Jesus deixa muito claro
amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Né? Então, o amor que Jesus coloca como primeiro a ser aprendido, como primeira necessidade que o espírito tem para o seu desenvolvimento moral, para o seu desenvolvimento como espírito, seguindo a lei do progresso e outras tantas leis morais que, sem amor, nós não alcançamos. Este amor que nos é chamado a ser exemplificado e desenvolvido em todas as épocas de nossas vidas. Quando assistimos um programa de TV, um noticiário, em que notícias ruins são dadas, né? Eu vou fazer um parênteses aqui, me disseram que vai sair um canal de TV que só vai ter notícias boas, né? Uma amiga me disse isso. Fiquei muito interessada, porque de notícia ruim nós estamos realmente cheios, não é? Mas, enfim, quando ouvimos uma notícia ruim, né, uma notícia, por exemplo, de uma violência, e desperta, aquela notícia desperta em nós, às vezes, uma revolta. Revolta em relação à justiça que não será feita, à justiça dos homens, revolta em relação àquela criatura que praticou aquele crime, por exemplo, às vezes até desejando, mesmo espíritas, muitas vezes desejando que no país tenha a pena de morte para que aquele bandido, aquela criatura seja punida exemplificamente. Né? Nesses momentos, o nosso amor o desenvolvimento do nosso amor poderia ser exercitado na reflexão, né, desta notícia à luz do que o Evangelho e do que a doutrina espírita nos ensina. Nós não somos espíritas só dentro do centro espírita. Nós não somos espíritas só dentro das paredes da nossa família, do nosso lar. Temos que ser espíritas efetivamente em todos os momentos da vida. Então, é incabível nós, ao conversarmos sobre um determinado crime, ouvirmos, por exemplo, de alguém que se diz espírita ou de alguém que se diz cristão, né, defendendo, por exemplo, a pena de morte ou outras punições que têm um viés totalmente oposto ao que o Cristo nos trouxe. Ele que não julgava desta maneira nenhum dos seus, nem mesmo dos seus algozes, e que até o último momento ele teve compaixão de nós, que estávamos o colocando à cruz. Pediu perdão por nós, porque não sabíamos o que estávamos fazendo, segundo ele. Né? Então, este amor que o Cristo veio incorporar e deixar para nós como exemplo, está muito longe ainda do nosso alcance como espírito, mas não é impossível, porque as ferramentas né, do autoconhecimento e da sabedoria que o espiritismo e todas as obras e todo o conhecimento científico nos trazem, estão aí para serem desenvolvidas, para serem refletidas e para que nós possamos, então, alimentar e equilibrar este pássaro que somos nós. Emmanuel também nos diz, na mesma obra, que pelo amor, acima de tudo, pelo amor que, acima de tudo, é serviço aos semelhantes. A criatura se ilumina e aformoseia-se por dentro. Olha que poesia. Emitindo em favor dos outros o reflexo das suas próprias virtudes. E pela sabedoria, que começa na aquisição do conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, que lhe comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo-o para o alto. Através do amor, diz Emmanuel, nós nos valorizamos para a vida, e através da sabedoria, somos pela vida valorizados. O amor nos faz melhores, o amor nos faz mais valiosos para a vida que nos cerca. E o conhecimento e a sabedoria nos faz sermos valorizados pela vida que nos cerca. Então, são
duas mãos, né, da mesma situação. Este capítulo, né, o capítulo Instrução do livro Pensamento e Vida, ele faz uma comparação muito interessante, né, de que o amor sem conhecimento é como você colocar um poço de água, né, no caminho do viajor sedento, mas não colocar uma placa indicando a ele qual é o caminho a ser seguido depois que ele sacia sua sede. Inversamente, a sabedoria sem o amor seria colocar ali todas as instruções para que o viajante continue o seu caminho, mas não lhe deixar nenhum copo d'água para saciar a sua sede. Então, nessas poéticas palavras que Emmanuel utiliza para transmitir o seu pensamento tão claro e tão racional a nós, ele nos esclarece que um sem o outro, sabedoria sem amor, não se completam, não fazem do ser um ser completo. Por isso, meu pai se manifestou dessa forma, não que não amasse, mas talvez tenha encontrado o verdadeiro amor somente ao desencarnar, tenha visto a amplitude que é o verdadeiro amor somente ao desencarnar. E é por isso que sempre que se fala no pássaro, eu lembro do meu querido pai José Guilherme. E assim, então, nós caminhamos para a conclusão dessa reflexão nessa manhã de domingo, e eu trago, então, literalmente, uma frase também de autoria de Emmanuel, mas de um outro livro, do livro Renúncia, e que também exemplifica, também resume, né, em seu interior esta proposta de Jesus de que busquemos a sabedoria, mas não nos esqueçamos jamais do amor, porque um sem o outro não nos leva à verdadeira vida que buscamos. Então, Emmanuel nos diz: indaguemos, estudemos, movimentemo-nos na esfera científica e filosófica. Então, buscando tanto o conhecimento, mas também o conhecimento reflexivo da filosofia. Todavia, diz Emmanuel, não nos esqueçamos do amemo-nos uns aos outros, como o Senhor nos amou. Não nos esqueçamos do amor jamais. É muito difícil que nós encontremos pessoas nesse nosso planeta que estejam com essas duas asas bem equilibradas. Não é impossível, mas é difícil que tenhamos as duas asas muito equilibradas. É comum dentro das academias, é comum dentro do ambiente de geração de conhecimento, de busca de conhecimento, que falte amor. E também é comum que em alguns locais onde haja amor, muito não se faça por falta de conhecimento. Em que faltem informações que poderiam ter sido obtidas se a criatura tivesse tido um pouco mais de interesse, um pouco mais de curiosidade para buscar em todo esse material que dispomos a informação. Então, que nós sejamos sempre este pássaro que tenta crescer, sempre alimentando um e outro lados. Que tenhamos no nosso interesse, na nossa curiosidade, a força para buscarmos o amor em tudo. Quem de nós, ao ver um ipê florescer, não acha ali também, não só a explicação científica disso, mas, acima de tudo, o amor de Deus ao criar este mundo tão belo. O amor de Deus ao nos permitir a convivência com as criaturas que nos cercam. Sabedoria sem amor não existe. E amor sem sabedoria é um desperdício. Muita paz a todos vocês e que o nosso domingo seja de muito amor, de muito conhecimento e de muita sabedoria. Obrigada pela atenção de todos.
Sim. Agora foi? Foi? Estão ouvindo? Foi, agora sim. Opa, Uhum. ótimo. Também muito bom, pai. A gente agradece demais, né, a presença da Valéria aí, por essa explanação aí, belíssima, né, nesta manhã de domingo, que possamos ver em nós, né, esse pássaro frondoso, batendo asas firmes, né, para o horizonte lindo que nos espera aí, né. Inclusive, tem uma pergunta, Valéria, se permitir. Olha Já só. saiu do ar, viu, Barone? Você já tirou, né, Nani? Ou Não, tá, eu não? vou falar para você, eu vou ler para Tá no ar, você, viu, estamos no ar Valéria? ainda, Isso, ó. ótimo. A Uhum. pergunta é a seguinte, ó, através do exercício do amor ao próximo e do conhecimento da doutrina espírita, podemos reparar nossas falhas, ainda que sejam pesadas? Essa pergunta é da Liz Marcondes. A Liz, irmã da Nani, É isso sem mesmo. dúvida, é o caminho de toda a iluminação, né? É o exercício do amor ao próximo. Só fecha o seu microfone, Barone, para não dar isso. É o exercício do amor ao próximo, que seria a forma de exercitarmos o nosso amor. Não, e ao próximo, diga-se, ao próximo não só ser humano, né? Ao próximo todos que nos cercam, a natureza, o nosso planeta, tudo, né? E o conhecimento da doutrina espírita, eu diria, o conhecimento mais amplo ainda do que a doutrina espírita, é que a doutrina espírita, ela resume, né? Ou ela contém grande parte do conhecimento que nós necessitamos, mas tudo que Jesus nos deixou no seu evangelho, todo o conhecimento que a humanidade acumulou até agora, é um objeto para a nossa evolução. E como a nossa evolução é a forma de nós repararmos as nossas falhas, a resposta é sim, né? O caminho é esse, é amor e conhecimento. Perfeito. Minha irmã querida, Agradecemos mais uma vez. Uhum. Isso. Em todo o pessoal aí que está nos assistindo aí, somos muito felizes, né, Valéria, de poder ter esses companheiros aí na manhã de domingo refletindo, né, junto com a gente, né? Possamos aumentar ainda mais esse leque, compartilhando, né, os vídeos do canal, né, do Facebook, do Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes, fazer parte dessa corrente do bem, né? Isso é muito Exatamente, importante. meu nome. Perfeito. Você pode encerrar, então, com aquela oração belíssima? Sem dúvida. Agradecemos a todos. Inicialmente, eu agradeço a todos que estiveram conosco em pensamento, em coração. Aqueles que estão mais longe, aqueles que estão mais perto, a todos vocês, porque estamos todos muito próximos, pelas energias de amor, de carinho, de atenção que nos uniram nesses momentos. Agradecemos especialmente a oportunidade de, neste momento especial do planeta Terra, podemos compreender, tirando de todas as tecnologias, as formas de a utilizarmos melhor, na difusão das palavras do Mestre, na difusão da doutrina espírita e na aproximação entre as pessoas. Que possamos manter esta sabedoria em relação aos meios tecnológicos, utilizando-os da melhor maneira possível. Agradecemos à Casa Espírita Bezerra de Menezes, que, apesar de ter fechado suas portas físicas, não fechou em nenhum momento, não interrompeu em nenhum momento seus trabalhos no plano espiritual. E tivemos, com o Dr. Bezerra de Menezes, a continuidade de todos os trabalhos que foram iniciados há tantos e tantos anos atrás. Agradecemos especialmente, Senhor, ao dom da vida, a vida que temos hoje, mais uma manhã em que acordamos aqui neste planeta, aqui neste país ensolarado, ainda aqui no inverno, aqui na nossa região, ainda um calor que faz já os prenúncios da nossa primavera, que ainda vai tardar um pouquinho a chegar, mas a temperatura parece de primavera. Que este céu azul, que essas lindas flores, os passarinhos que voam, toda essa natureza exuberante nos traga a mensagem de Deus para dentro de nossos corações. E que nós consigamos transformar este interesse pela vida
em amor a tudo que nos cerca, e que o nosso pássaro voe muito fortalecido em busca do nosso Pai maior. Que assim seja, Senhor, e graças a Deus.